Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Caio, da Comissão de Pesquisa, e estou aqui para dar início, né, à mesa Transição Energética, Oportunidades e Desafios para o Brasil. É uma mesa aqui do nosso Café e Pesquisa, né, da Comissão de Pesquisa. Os convidados, né, que farão a apresentação são o professor Arnaldo César da Silva Walter, né, e o professor Luiz Augusto da Silva Nogueira. Horta Nogueira, desculpa, Luiz Augusto Horta Nogueira, da Unifei, beleza? E o debatedor é o professor Marcelo Cunha, aqui do IE. Né? Desejo a todos e todas uma boa mesa, né? E um bom debate. Certo? Bom. Já está ligado? Eu vou apresentá-los aqui, tá? Então, novamente, boa tarde a todas e todos. Obrigado por ter vindo, né? Eu sou o professor Marcelo Cunha, aqui do Instituto de Economia. Também colaboro com o programa de pós-graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos. Então, vou apresentar os nossos convidados, que mais uma vez aqui agradecemos, né? Então, o professor Luiz Augusto Horta Nogueira, ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, na Unesp, em 1978. Vou revelar aqui algumas datas. Ele tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, em 1981, com especialização em Economia da Energia, pela Fundação Bariloche, em 85, e doutorado também pela Unicamp, em 1987. Ele foi cientista visitante na FAO, em Roma, nos anos de 1997 e 1998. Foi diretor técnico da Agência Nacional do Petróleo, ANP, entre 1998 e 2004. Ele é pesquisador visitante na CEPAL, isso foi em 2008, e também no IRENA, ou IRENA, em 2018. Ele se aposentou em 2013, mas continua absolutamente ativo, como professor titular do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, tendo também experiência como consultor de agências das Nações Unidas, como, por exemplo, a FAO, o PNUD, o NIDO, em temas relacionados ao setor energético. Ele atua em estudos técnicos, econômicos e ambientais de sistemas energéticos, principalmente relacionados à cogeração e bioenergia, como, por exemplo, etanol, biodiesel e bioeletricidade, e também na área de eficiência energética em seus usos finais. Eu vou apresentar aqui também o nosso outro convidado, que mais uma vez aqui agradecemos, é o professor Arnaldo César da Silva Walter, né? Ele possui graduação também em Engenharia Mecânica pela Unicamp, em 1981, mestrado em Engenharia Mecânica pela Unicamp em 1987, e doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos, também pela Unicamp, isso em 1994. Ele é professor titular da Unicamp, esse título adquirido em 2020, tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em energia, atuando principalmente nos seguintes temas: biomassa, cogeração, energia elétrica, sustentabilidade, meio ambiente e energia. Ele foi Joint Appointment no ex-CTBE, que é o Centro de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, hoje chamado de LNBR, o Laboratório Nacional de Biorenováveis, onde coordenou por 4 anos o Programa de Pesquisa em Sustentabilidade. Ministrou aulas em programas de pós-graduação no Equador, Peru, Colômbia, México, Argentina e Suécia. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, o nosso ritual aqui, então, nós teremos as apresentações, primeiro do professor Horta, depois do professor Arnaldo, vou fazer alguns comentários, né, e em seguida nós temos aqui um ambiente de debate, né, obviamente aberto à plateia para suas perguntas, observações e provocações. Então, agradeço mais uma vez. Professor Horta, muito obrigado. Ok. Vocês vão ficar aí na mesa? Não. Como o senhor preferir. Não, eu gosto de falar de pé, prefiro falar de pé. Eu já sou pequeno, não fico sentado aqui, né? E boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Voltar à Unicamp, para mim, sempre é um prazer. Eu fiquei vários anos aqui, os gringos chamam isso de alma mater, né? Aqui foi a minha alma mater numa série de aspectos,
frequentava muitas bibliotecas dos institutos que não eram da engenharia mecânica e aprendi um pouco com isso. E tendo o convite do Marcelo para vir aqui, é um desafio sempre bom você enfrentar pessoas de outras áreas, expondo suas percepções dessas coisas. E talvez, se é possível, apagar essa luz, que eu não sei se fica, né? Obrigado, Priscila. Então, o que eu vou contar para esse povo que ele já não sabe? Né? Porque esse assunto está na hora do dia. Né? Duvido que alguém aqui não tenha ouvido falar e visto falar em transição energética nesses últimos meses. Voz correta, está se falando demais. E esse conceito não é tão novo assim, né? Mas então eu vou primeiro conceituar um pouco, falar um pouco do Brasil e vamos falar desses desafios e oportunidades que a gente tem. Né? Então, falar sobre a transição no Brasil, e eu vou focar a atenção, vou ficar onde eu me sinto à vontade, que é a questão da bioenergia, que é uma forma de energia muito tropical, tem muito a ver com a nossa realidade. E vai surpreender vocês, eu estou fazendo aqui uma provocação, que o país que usa mais bioenergia na sua matriz energética não é um país tropical. Curioso isso. Né? Qual será esse país? Né? Vamos lá. Então, só para a gente começar bem, aqui é um Instituto de Economia, energia é um conceito já de Aristóteles, sistema de Aristóteles, e que levou muito tempo para ser formalizada como nós a conhecemos agora. Marcelo, você me avisa daqui quando estiver faltando uns 10 minutos. Pode deixar. Senão eu gosto da prosa e vou esticando aqui à toa. Mas para vocês terem uma ideia, no tempo de Aristóteles, no tempo dos elementos fundamentais, entendia-se que tudo era feito, né, com os elementos básicos da natureza, todos dados pela sombra de terra, fogo, ar e água. Né? Tudo que existia era a combinação dessas coisas. E o fogo seria algo, por exemplo, que está presente na madeira. Quando a madeira solta o fogo, fica a terra. Madeira é fogo e terra. E dá para funcionar tudo direitinho. Com os alquimistas já começou a não dar certo, e até que, com o surgimento da termodinâmica, que é começo do século XIX, mais ou menos, com Carnot e depois com Joule, nós tivemos consolidadas as leis básicas da energia. A rigor, se vocês procurarem nas versões mais antigas do Gênesis, que foi escrito por Moisés, está lá omisso. As traduções que fizeram do aramaico, Ademar, estão equivocadas, porque não colocam o que aconteceu antes da criação. Antes da criação, no princípio, era o verbo. E esse verbo criou a termodinâmica. Então, na véspera da criação, essas páginas não estão na Bíblia, mas consta direitinho que ele pegou e falou, primeira lei é isso, segunda lei é isso, e tudo no universo segue essas leis. Então, energia é a capacidade de promover mudanças, ela determina que é uma sociedade, e a transição energética, em termos genéricos, é essa mudança num espaço de tempo relativamente curto dos padrões de produção e acesso à energia, que tem suas implicações socioeconômicas evidentes. Essa é a primeira transição energética. E a transição energética que se fala nos jornais o tempo todo, a Petrobras criou um departamento de transição energética. Hoje eu vim de um evento lá em São Paulo só sobre transição energética. As empresas todas estão criando divisões e pessoas preocupadas em transição energética. Que transição é essa? É aquela só com um olhar diferente. É a transformação do setor energético global na direção de uma mudança da base fóssil para uma base renovável e zero carbono. É o conceito atual de transição energética, que, a rigor, a palavra Energiewende, no alemão, quer dizer transição energética. Essa palavra foi criada quando houve a coalizão entre os social-democratas com o Partido Verde nos anos 80 na Alemanha, e aí implementaram uma série de políticas públicas chamadas transição energética, né? E que levou a uma série de mudanças interessantes na Alemanha. Então, a gente sabe que, do primeiro conceito, tem uma série de transições energéticas. A descoberta das técnicas para fazer o fogo, claramente é uma transição energética, mudou o nosso perfil. Depois vieram o surgimento da agricultura em vários lugares do planeta,
Crescente Fértil, Península de Yucatán, mais ou menos há 10 mil anos atrás, nós começamos a plantar, né? Sabe? Isso mudou, tornou os homens sedentários, etc. Depois veio a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, depois as energias fósseis todas, principalmente o petróleo, e depois agora é a atual transição energética. Portanto, transição energética é uma mudança no curto espaço de tempo que não é a primeira vez que nós estamos passando por isso, né? E um trabalho clássico sobre isso é o trabalho do pessoal de Viena, do Marquette, que é um trabalho seminal, importantíssimo, que ele observou que existiram processos de intersubstituição dos energéticos, né? Com um modelo logístico, isso é sempre citado, esse trabalho, né? E há uma pleiade de publicações na área de transição energética, fala-se muito disso, né? Então, vamos ver se de fato existe essa transição energética, né? Eu convivo com algumas pessoas, posso falar que são pessoas que eu respeito e tenho até uma admiração, que dizem que tudo esse negócio de transição energética é balela. Isso aí é conversa para boi dormir, não existe esse negócio, isso é coisa para vender equipamento, não existe isso. Eu, com certo respeito, digo, será que é bem isso? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é o dado da Irena, de alguns poucos anos atrás. Em amarelo, aqui tem a potência agregada, aqui tem uma seta que aponta, se tem, aqui, tem aqui. Né? Em amarelo, a gente tem a contribuição da capacidade instalada de geração de energia elétrica em gigawatt ano. Lembrando que a capacidade total instalada no Brasil hoje é da ordem de 200 GB, né, Arnaldo? Alguma coisa assim, né? 200 GB. Então, olha aqui. 2 anos atrás, nós instalamos no mundo 2,5 Brasis de potência, de agregou no sistema. Sendo que a fatinha amarela é a fatia de não renovável, né? Aqui está carvão, gás natural, etc. E em azul está a parte de energias renováveis. Dizer que não há uma transição energética aí é um equívoco. Claramente há um shift, um crescimento da geração de energia a partir de energia elétrica, a partir de fontes renováveis. Existem alguns fatores para isso, né? Nós vamos ver isso, né? Então, isso, como consequência disso, né? Esse é um trabalho do pessoal lá da Data, da França, que pegou as 60 maiores empresas de energia elétrica do mundo, empresas de geração, aí tem 60 empresas, e viu como é que variou pelo perfil de combustíveis consumidos e geração elétrica. A unidade aqui é gramas de carbono por quilowatt-hora, unidade claramente associada às emissões. E o que a gente vê aqui? Aqui temos a Ásia, a Europa, os países da antiga União Soviética, a América do Norte, a América Latina e a região da África e Oriente Médio, né? Em quadradinho azul claro, era a situação em 2010. A situação agora em 2020, praticamente em todos os países baixou. Não baixou no Brasil, aqui a Eletrobras, que já está baixinho, né? Mas vejam, por exemplo, a Comissão Federal de Energia do México também não baixou muito, como na Polônia não baixou muito, como aqui na Tokyo Electric Power, como também baixou sensivelmente, mas de uma forma geral, salvo exceções, houve certamente uma redução notável das emissões de energia elétrica, das emissões associadas à geração de energia elétrica, né? E associado também à eletrificação maior dos processos industriais, pode ser do transporte, nós estamos cada vez emitindo menos, o que é alguma coisa desejável, saudável, né? Por trás disso, isso não está acontecendo pela preocupação ambiental dessas empresas. Por quê? As tecnologias de geração de energia elétrica com tecnologias renováveis passaram por uma redução notável dos seus custos. Aqui eu tenho, por exemplo, a redução da energia solar fotovoltaica em 2010 para 2021, isso é uma queda de 95%. Vocês conhecem alguma coisa que tem caído 95%? Pode ter dumping dos chineses nessa história, alguma coisa assim, mas é uma redução, né? Uma redução da energia solar concentrada, do vento offshore, todas aqui. E quando a gente olha na indústria de combustível, na geração de energia com combustíveis fósseis, a redução não é comparável, né? Inclusive, a hydropower não houve uma variação tão grande. Mas essas chamadas modernas renováveis reduziram de preço notavelmente. Então, alinhado com interesses em reduzir as emissões, segurança energética, essa dinâmica toda associada à
redução dos custos, é notável aí essa transformação que ocorreu. Né? Bom, curva de aprendizagem, maiores escalas de produção, como eu disse. Né? E aí eu tenho alguns exemplos que eu acho que são notáveis. Né? Aonde que aconteceu a Revolução Industrial? Onde é que ela começou? Né? Com a máquina a vapor de Savery, Newcomen, Watt, começou na Inglaterra. Né? E lá na Inglaterra nós começamos a buscar carvão cada vez em profundidades maiores, foi necessário criar a máquina a vapor, etc. Uma história fascinante. E a primeira central elétrica na Inglaterra é de 1895 a carvão. Tá? Ela queimava 100 mil toneladas de vapor por ano. Tá aqui. Isso ela foi aumentando o consumo, etc. Tem a crise dos mineiros lá com a Margaret Thatcher, aquela coisa toda, reduziu. O fato é que o ano passado fechou na Inglaterra a última central a carvão mineral. Os ingleses estão queimando lenha dos Estados Unidos, em Chips, em Drax, que é uma central de 4 GB, está queimando lenha, né? Mas deixaram de queimar carvão. Se você falasse aqui, olha, há 10 anos, olha, gente, daqui a 10 anos vai parar de usar carvão na Inglaterra. Vocês estão doidos. É um recurso que a gente tem aqui. Não é que parou de usar carvão porque faltou carvão, não. Foi uma definição. É lógico, todo esse conjunto de motivações de caráter econômico, ambiental, segurança energética, etc., etc., os ingleses não estão mais queimando carvão para obter energia. Isso é na geração de eletricidade, isso é na indústria, isso é nos outros usos que o carvão oferecia lá. Então, o Sheikh Yamani, que foi secretário-geral da OPEC, falou uma vez que o petróleo, diz que o petróleo não vai deixar de ser usado porque vai acabar. Assim como a pedra, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? Então, o carvão dos combustíveis fósseis é de longe aquele que tem as reservas mais expressivas, já está deixando de ser usado em alguns países. Né? E aqui está o caso que eu falei para vocês. Qual o país que mais usa energia de biomassa? Eu confesso para vocês que toda essa barca já sai um certo tempo, a gente procura se atualizar, mas eu me surpreendi, Arnaldo, quando eu vi esse negócio. Aí eu entrei no IBGE da Finlândia. A Finlândia é para deixar a gente envergonhado. Com dificuldade, a gente tem um balanço energético nacional, desde 84, que é um dado muito importante, uma vez por ano a gente faz. Na Finlândia, eles fazem o balanço energético a cada 3 meses. 4 vezes por ano, eles atualizam o balanço energético. Eu dei sorte que eu peguei, para não precisar pegar dados anteriores, consegui uma série histórica lá no site deles, é o site da Office of Statistics of Finland, sei lá, Finlândia. Então, olha aqui a Finlândia, o que ela fez. Em 70, eles começaram a reduzir o consumo de petróleo. Energia nuclear, essa é a matriz energética, não é só geração de eletricidade. Energia nuclear se manteve, o carvão foi sendo substituído, o gás natural foi sendo substituído, e começou a entrar de uma forma muito leve, wind energy aqui, sol eles não têm aí. E é o país da Valmet, é o país da Nokia, é o país de grandes empresas, sim. São só 6 milhões de habitantes. Não sei, gente, a população que a gente tem em Minas, mas num território que a gente tem em Minas, mas num lugar onde a árvore leva 20 anos para crescer. E a principal fonte de energia desses caras é lenha. E continuam nesse processo. Entendeu? Isso não é muito comentado, mas é isso mesmo. E eu tenho visto que eles estão perseverando nisso. Está certo que eles fazem divisa com a Rússia, que está beliscando eles lá. Ontem teve uma notícia de chegar nos países bálticos, etc. Então, depender de gás russo é fria. Né? Mas é fascinante ver que um país escandinavo, desenvolvido, com alta qualidade de vida, está baseando a sua matriz energética em fotossíntese recente. Né? Bom, então, há uma transição energética, nos conceitos que nós apresentamos, inquestionável na geração de eletricidade. Agora, realmente, ainda está para acontecer uma transição energética na área de mobilidade, na área de transportes. Porque, se a gente for ver, em 2011, 97% da energia vinha de fontes não renováveis, basicamente petróleo. E agora, 2021, uns anos atrás,
é quase a mesma coisa. A fração de energia renovável passou de 26%, 2,6%, para cerca de 4%. Será que foi a eletricidade renovável que entrou nisso? Grande parte da energia renovável que é usado no transporte sobre rodas, que é o transporte que mais consome energia, veio da bioenergia. Está aí Brasil, Estados Unidos, China, alguns países asiáticos já estão entrando nisso. Então, existe essa percepção um pouco equivocada de que há uma transição, essa transição no transporte está acontecendo com a eletricidade. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Tá? Então, essas são as primeiras considerações que eu quero fazer para situar a gente no que é transição energética. Como é que eu estou de tempo, parceiro? Tem mais, está na metade, um pouquinho mais que a metade. Tem uns 20 minutos. Se você não me segura, eu vou até 5 horas aqui. Então, o que é transição energética? As transições energéticas estão acontecendo de uma forma sensível, muito mais na geração de eletricidade do que no transporte. Agora, alguém poderia perguntar, mas Horta, nós temos petróleo, existem relações reserva-produção o suficiente para mais vários anos. Por que essa tua preocupação com a necessidade de substituir a energia renovável? É muito complicado. As frotas têm uma vida útil. Você não vai implementar uma infraestrutura de eletrificação de uma forma geral. Tem uma série de obstáculos aí. Será que é isso mesmo? Né? É um negócio que, ultimamente, nós estamos tendo uma consciência maior, que é a energia embutida nos processos. Energia é uma coisa tão fundamental, ela é o fator essencial de qualquer mudança, qualquer transformação, mas a gente muitas vezes pensa em energia apenas na energia diretamente consumida. Você pergunta, quanto de energia eu gasto num almoço? Quanto é que você vai gastar de GLP? Não, considera a energia elétrica que conservou esse alimento, a energia que transportou, a energia dos vasilhames, a energia embutida, embodied, incorporada nos processos é muito importante. Então, nós estamos crescentemente com uma visão maior agora da energia despendida ao longo do ciclo de vida das coisas, nos processos agrícolas, nos processos industriais. E em energia, já tem um certo tempo, um biólogo foi... Como é que eu esqueci o nome dele agora? Bom, isso já foi descoberto, já tem uns 15 anos, que é possível fazer análises do retorno energético. Vocês, na área de economia, trabalham muito com retorno econômico, né? De uma quantidade de recursos econômicos, eu aplico num lugar, quanto é que eu recebo? Vamos aplicar isso só em energia. Do investimento energético que eu faço, quanto que eu obtenho, né? Então, o nome disso é EROI, né? Energy Return on Investment. E, de alguma forma, isso já começou a chamar a atenção à vida das reservas de combustíveis, de recursos energéticos fósseis. Tem um trabalho clássico do Krugman chamado A Maldição dos Recursos Naturais, etc. Tem gente que conhece, é um clássico. Quando o Hubert, que era um geólogo clássico, mostrou que iria ocorrer um pico da produção de petróleo nos Estados Unidos em torno dos anos 70, ele foi desacreditado. E eu fui diretor da ANP há algum tempo. Eu escutei muitas vezes, isso é balela, vai ter petróleo pelo menos por mais 200 anos. Eu acho que não, gente. Já está acabando o petróleo de campos. Né? Nós exploramos, vai dar 30 e poucos anos, não tem mais muito petróleo. Né? E assim por diante, como o petróleo do Mar do Norte não existe mais. O Brent continua sendo uma referência fictícia do valor do petróleo. Então, o que esses caras fizeram nesse paper foi ver o tamanho das reservas que nós temos e quanto as reservas que estão entrando, como qualquer lei, qualquer setor energético, você primeiro explora aqueles que são mais acessíveis, são mais baratos, são melhores. Isso com central elétrica é uma coisa muito clara. Primeiro você pega as altas quedas, você vai baixando. Petróleo, primeiro você pega as reservas mais fáceis. O fato é que existem reservas, mas essas reservas estão ficando cada vez mais difíceis. A distâncias cada vez maiores, a profundidades cada vez maiores, a custos energéticos cada vez maiores. Então, nós estamos mais ou menos aqui,
né, 2020, né, e a energia consumida para a produção de energia, eu tirei esse mapa do trabalho de Illinois, vai aumentando cada vez mais, devendo chegar em 2050 a representar a metade da energia produzida. Esses caras são respeitados, são de institutos que trabalham, não é um ambientalista sonhador, ele está dando um alerta para os economistas, cuja visão é estreita, é míope, da relevância que tem de olhar isso a longo prazo. Tá? E aí, inclusive, ele colocou diversos outros recursos. O fato é que o herói, que é Energy Return on Investment, que é a relação sempre, como eu disse, entre energia obtida e energia investida, a somatória disso tudo cai de 45 e vem para cá. A média brasileira tem dados, isso tem sido feito para a Petrobras, é um número de 15. Esses dados hoje em dia já são mais conhecidos, já tem sido feito avaliações mais transparentes desses negócios. Então, não é que a transição energética, volto a ela, no setor de transporte, vai se manter inerte como está, não dependendo de transitar para a energia renovável, porque nós vamos ter muito petróleo. Não é bem assim. Não estou falando das questões climáticas, hein? Não estou falando do que houve no Rio Grande do Sul, não estou falando da grande seca na Amazônia esse ano, não estou falando da aceleração dos eventos extremos climáticos. Estou falando que, em termos dos recursos disponíveis, nós temos que pensar um pouco mais de longo prazo. Né? E aí chegamos no caso brasileiro. Né? O Brasil, por uma série de fatores, eu diria fatores de ordem geográfica, natural, a nossa situação entre os trópicos, a nossa base de recursos hídricos, e a ausência de petróleo no Brasil, tudo isso nos favoreceu para nós termos sido os precursores da atual transição energética. Isso não só na geração de eletricidade. A primeira central elétrica importante no Brasil, eu não sei se eu coloquei aqui, tá bom. A primeira central elétrica do Brasil é Marmelos, lá na Manchester brasileira, lá em Juiz de Fora, era uma central hidrelétrica. Né? Enquanto todos os demais países começaram com centrais térmicas, nós começamos já com uma central hidrelétrica. E em 1931, né, nós já começamos a usar etanol na gasolina. Isso aqui, 1930, isso aqui é um blend obrigatório. Então, em novembro agora nós vamos comemorar 50 anos do Proálcool. Estamos orgulhosos disso, de uma certa unanimidade nacional que faz sentido o Brasil usar energia renovável nos seus carros. Hoje 30% da gasolina é etanol, furando é expressão mineira, né? Excluindo os carros que já estão usando etanol puro, né? Os carros flex. Então, caramba, nós já fizemos a transição energética nessa direção, é verdade, só que isso aconteceu por uma definição do governo, porque a importação era muito cara. E aí começamos, com os interesses dos usineiros somados a isso, etc., nós começamos a produzir biocombustível no Brasil e alcançamos um status que é o que hoje muitos países desejam, não dependerem tanto do petróleo assim. Né? Isso aí é um carrinho que na época percorreu mostrando o uso de álcool puro, né, como combustível, né? E essa evolução tem no Brasil. Hoje em dia 30%, até a partir de agosto agora começou a ser 30%. E biodiesel está em 15%. É algo que, imaginem vocês, não é só o Brasil que tem essa situação edafoclimática de solo e clima e dependência energética. Peguem os países centro-americanos, Colômbia, Peru, Guatemala, por exemplo, que é o maior país da Centro-América. Esse país exporta etanol. Quando ele produz açúcar, ele produz necessariamente melaço, ele faz etanol, exporta etanol para os mercados mais exigentes, mas não usam nada, nem 2%, importam 100% da gasolina que usam. Será que não faz sentido, pensando cepalinamente, por que não é substituir uma importação com produto local, usando recursos locais? Por que não? Não, o álcool vai separar da gasolina, vai dar corrosão, não funciona, mas no Brasil, gente, a gente está usando isso há quase um século. Então, existem aí questões de ordem cultural, preconceitos, etc., que dificultam isso. Né? E a matriz energética brasileira, que é a central de Marmelos, que eu falei, né? Onde a geração de energia elétrica é ainda basicamente hidráulica,
E aí temos as outras formas de energia. Né? O Brasil está dando 80 e poucos por cento de energia renovável. É algo que constitui objeto de muitas países. Ou seja, os recados para o futuro aí que eu ponho é que a transição energética já avançou no Brasil e há muito para ser feito ainda. Nós precisamos reforçar o planejamento, essa regulação energética, para dar estabilidade aos agentes econômicos e um ambiente equilibrado para investimentos. E algo que também faz parte desse futuro desejável é promover a eficiência energética nos usos finais. É algo que os últimos governos praticamente esqueceram. Um programa como o Procel, que era um programa voltado para promover eficiência junto aos usuários de energia, criado em 84, está hoje com 3 funcionários lá, depois da privatização da Eletrobras, o programa esvaziou-se bastante, o que é uma pena. Né? Acho que é isso. Agora, tem algumas coisas, eu vou ser rápido, Marcelo, que eu falar da bioenergia, eu falei que ia falar da bioenergia porque é uma paixão que tem muitos fundamentos para a gente entender por que a bioenergia merece toda a atenção em países como o Brasil. Né? Ela é relevante para o Brasil e outros contextos parecidos. Né? Eu quero mencionar 3 aspectos, pelo menos. Todo mundo aqui sabe que é fotossíntese, a gente aprende isso ainda nos primeiros anos de escola. As plantas respiram o CO2 e exalam o oxigênio. Olha que coisa linda. Puxa vida. Se existe vida nesse planeta, foi porque há 3 bilhões de anos as algas azuis começaram a fazer esse processo doido de se gerar, né? De gerar a vida ali, de reproduzir. Né? E o que acontece? As algas, como desenvolveram ao longo do tempo esse processo maravilhoso? Elas são capazes de pegar o CO2 e produzir um açúcar de CO2. Como assim? Elas vão pegar água e vão fracionar a água com a luz. E a água vai se quebrar em oxigênio e hidrogênio. Ah, é? E o hidrogênio que faz com ele? Esse hidrogênio que a gente está falando hoje, tão moderno, o hidrogênio, energia do futuro, já existe nas plantas há muito tempo. E esse hidrogênio que vai juntar com o CO2 e fazer os açúcares. E o oxigênio? Esse que nós estamos respirando. Ninguém aqui está respirando oxigênio tirado do CO2. O CO2 que nós estamos produzindo, as plantas processam isso e absorvem esse CO2. Então, na fotossíntese, o O2 liberado vem da fotólise da água, com o hidrogênio se ligando ao CO2 e convertendo luz em energia química. Isso é maravilhoso. Não tem planeta ainda dos vários, milhares de planetas que nós já conhecemos hoje, que os astrônomos já estão descobrindo planetas em outras galáxias, e nenhum deles tem oxigênio na atmosfera. Sempre tem gases pesados, CO2, etc. Aqui nós temos. A gente atribui isso à vida. Né? Eu brinco sempre, né? A Marjorie já me ouviu falar isso algumas vezes. Quando Deus acordou, no dia da criação, o terceiro dia da criação, criou as plantas, ele estava num dia muito legal. Hoje eu vou fazer um negócio porreta. Mas não, eu vou fazer a vida. A vida surge com a fotossíntese. Dali veio tudo, aí chegou na gente, que não é exatamente o objeto da criação perfeita. Né? Agora, eu estou lendo um livro, estou maravilhado. Tem livros assim, Ademar, que você fala assim, foi feito para mim. Esse cara, quando escreveu para mim. Eu esqueci o nome do autor, mas se chama Piroceno. Já viu falar do Piroceno? Todo mundo já ouviu falar do Antropoceno, né? Que nós estamos vivendo um período geológico onde as alterações do homem já se mostram de modo permanente no subsolo, etc. Antropoceno. Esse cara descobriu que tem o Piroceno, que tem 3 épocas de fogo, 3 fogos diferentes. O fogo, como combustão de biomassa, existe muito antes do homem aprender a fazer o fogo. Então, o carbonífero encheu a terra de florestas, etc. Assim, e de vez em quando dava uma descarga atmosférica, um raio, uma chuva, pegava fogo. E esse fogo era posto de uma forma natural. E, novamente, no fogo, na biomassa, regenerava o CO2 de origem fotossintética, né, no processo de combustão. Mais ou menos há 500 mil de anos atrás, o homem descobriu como fazer o fogo. E aí nós temos o segundo tipo de fogo. É o fogo provocado em cima de biomassa produzida como lenha. Então, nesse fogo eu tenho novamente, agora dentro dos nossos interesses de aquecimento, produção industrial, etc., a queima de biomassa
com a liberação de água e CO2 que foram consumidos na produção de biomassa. E da Revolução Industrial para cá, nós temos o terceiro tipo de fogo, que é o fogo que libera o CO2 e a água absorvidos em épocas geológicas há milhões de anos atrás. Então a gente recupera uma atmosfera primitiva, entende? Então é algo que a gente tem que ter consciência e ver que isso não é o mais adequado para a manutenção da vida, né? E o último, acho que eu estou terminando aqui, eu quis colocar aqui algumas mensagens a favor da bioenergia. Por que a bioenergia merece uma atenção diferenciada? Porque, de fato, ela tem a ver com o equilíbrio dos recursos naturais, e as últimas linhas ali são o seguinte: eu sei que há um certo complexo de vira-lata em relação aos biocombustíveis. Biocombustível é bom, pode afetar, colocar em risco a produção de alimento, precisa usar isso com um certo critério, mas bom mesmo é gasolina e óleo diesel. Enquanto a gente tiver, vamos usar isso, né? E não é verdade. A presença de oxigênio no etanol faz com que ele tenha uma octanagem, né, já vendo, que é muito mais alta. Então, o etanol permite as gasolinas de baixa qualidade se qualificarem e dá um desempenho para os motores melhores que qualquer outro combustível derivado de petróleo. O Arnaldo tem um livro quase aquele material de motor, né, Arnaldo? Que você tem. Você tem um livro de máquinas térmicas legal, né? Então, é legal. Já é meio velho, mas aqui do Vale, é do meu tempo, né? Eu quero dizer o seguinte: qualquer um que conhece um pouco de motor sabe que a eficiência térmica de um motor ciclo Otto, que é um motor que queima gasolina, é uma coisa da ordem de 25%, pode ser 25%, 30%. Quer dizer, então você entra com 25%, 30%, segundo aquelas leis criadas antes da criação da Terra, as leis da termodinâmica, há uma perda de 75% dessa energia que sai no escapamento. Isso é ruim demais, né? Isso é ruim demais, só 25%. Ué, mas você está fazendo uma mágica, você está pegando um calor, um combustível e produzindo uma potência de eixo que movimenta um carro. Isso é com a gasolina. Se você pegar o etanol e colocar no chamado ciclo Atkinson, que é um ciclo adequado para isso, está se alcançando hoje, em motores que estão rodando aí, 50%. Então, me desculpem, mas o etanol é muito mais nobre do que a gasolina. Ele tem menos energia porque ele é muito nobre. Então, ele tem aspectos relevantes muito superiores aos demais combustíveis. Eu acho que isso é para começo de conversa. Isso é bom, né? Quando eu estava juntando essas coisas, eu estava com um livro do lado da Adélia Prado, que é uma mineira de valor, lá de Divinópolis. E a Adélia Prado, o ano passado, ganhou o Prêmio Camões. Não é pouca coisa. Tá certo? É uma grande poetisa brasileira. E eu, a propósito de vir conversar com vocês na hora do café, eu achei muito bonito esse versinho dela, né? Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitada, até essa hora o serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra do luxo, né? Ou seja, não precisa falar, né? Precisamos tomar café e trocar estima entre nós, né? Muito obrigado, acho que era isso que eu pretendia falar. Acho que não tem mais nada, não. É isso. Que ótimo. Obrigado. Eu vou tomar um café, porque eu estou precisando. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite. Eu vou agradecer ao Marcelo, que fez o contato, mas eu entendi que você lançou a ideia, mas o evento não é sob a sua responsabilidade, né? Um evento que ocorre já regularmente aqui no Instituto de Economia, certo? Inclusive, sou debutante aqui também. Então, mas agradeço ao Marcelo, Instituto de Economia, pela oportunidade. Meu nome é Arnaldo Walter, trabalho aqui na unidade relativamente próxima de vocês, Faculdade de Engenharia Mecânica. E lá nós temos um programa de pós-graduação, que inclusive o Marcelo é um colaborador, né? Docente ficou permanente em planejamento de sistemas energéticos. Nós temos uma disciplina que não é com foco em transição energética, é sobre sistemas de suprimento energético, mas as duas últimas vezes que eu ofereci a disciplina, eu procurei focar a disciplina com uma visão sobre transição energética, para identificar os desafios do mundo e particularmente no Brasil, né?
Eu preparei uma apresentação, tem muitos slides, eu pretendo não apresentar todos. Tem essa estrutura, que eu vou passar rapidamente por vários dos slides e vários desses tópicos, que inclusive repete um pouco a apresentação, a argumentação feita pelo Ota, minutos atrás. E eu vou pedir para o Marcelo, vou tentar controlar o tempo aqui, para que, pelo menos nos últimos 10 minutos, eu esteja próximo dos 3 últimos tópicos aqui, para poder discutir desafios e oportunidades para o Brasil. Então, esse é um diagrama, né, que mostra a evolução das emissões estimadas de gases de efeito estufa no mundo, desde 1990 até 2023. Essa é uma publicação de um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e o título dessa publicação é The Gap Report. Então, eles avaliam qual que é o gap para a humanidade, né, alcançar o objetivo de 2 ou de 1,5 graus Celsius, nesse século, com uma estabilização da temperatura. E após a pandemia, as emissões de gases de efeito estufa nas cadeias energéticas, elas têm crescido continuamente. Na verdade, todas as emissões, mas particularmente nas cadeias energéticas, elas têm crescido, né? E elas têm crescido a ponto de que, a cada ano, desde a pandemia, a gente bate um recorde ruim, né? Mas as emissões em 24 foram maiores que 23, 23 foram maiores do que 22, e assim por diante, né? E são estimadas em 57,1 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes. Dessas emissões totais, a estimativa da mesma publicação, que as emissões associadas às cadeias energéticas representam a soma desses percentuais que estão anotados. 26% na geração de eletricidade, basicamente, ou de eletricidade de calor, 15% nos diversos modais de transporte, 10% de edificações. Tem que somar isso que está marcado em energia, isso dá 68%. E 68%, 66%, 2/3, grosso modo, das emissões totais, são as emissões históricas nos últimos 3 décadas, né? Emissões de gás de efeito estufa no planeta associadas às cadeias energéticas. Então, não existe a menor chance de nós chegarmos próximo de um net zero, né, em emissões, se não mudarmos radicalmente as cadeias energéticas. Esse é um desafio, né, enorme, né, e isso está associado ao conceito de transição energética. Então, esse é um diagrama que eu tomei do Our World in Data, mas, na verdade, a fonte de informação não é a do Our World in Data, é de uma organização chamada Energy Institute, que mostra a evolução, aqui é apresentado como uma evolução do consumo de energia, mas na verdade é o suprimento de energia primária no mundo, né? E aqui a gente identifica a biomassa tradicional em contraposição da moderna biomassa, os biocombustíveis que o Otto acabou de mencionar, corresponde a essa pequena contribuição aqui da moderna biomassa, né? Carvão mineral, petróleo, gás natural e assim por diante, né? O consumo de energia fóssil, atendendo à demanda energética mundial, representa, no mínimo, 3/4, 76%, se a gente levar em consideração esses dados aqui, talvez um pouco superestimados, né? Que acho que o suprimento de energia fóssil mais recente, acho que não chegou a 670 exajoules, deve estar mais próximo de 600, né? 620, alguma coisa assim, exajoules, né? Aqui eu coloquei algumas definições sobre transição energética, e eu não vou repetir. Eu achei que o Otto ia chamar mais atenção e apresentar o Vlacavís-Mill, né? Que eu sei que você é um fã do Vlacavís-Mill. A definição do Eco Institute, né? Replicando o conceito do Energiewende na Alemanha. A definição da IRENA, que está focada na questão do reduzir ao máximo, né? E no limite zerar o consumo, né, de fontes fósseis, permitindo que a gente chegue no net zero em 2050, que é a meta para que tenhamos alguma possibilidade de chegarmos em 1,5 graus de temperatura estabilizada no planeta nesse século. Muito difícil de se alcançar essa meta. Não vou entrar nesse slide, porque sei que o Marcelo vai nos fazer uma provocação, né, sobre transição energética justa, então vou deixar para discussão posterior. Acho que um aspecto importante é que nós tivemos alguns movimentos de substituição de energéticos no planeta, né? Desde 3 séculos atrás, né? Primeiro, a substituição da lenha, da madeira, na biomassa, pelo carvão mineral, né? Depois, não é exatamente a substituição, mas a maior importância de petróleo em relação ao carvão mineral. E muitas vezes as pessoas procuram estabelecer uma comparação do que aconteceu no passado
em relação ao que nós queremos que aconteça agora, até 2050, né, idealmente. Né? Tem algumas diferenças bastante grandes. Né? Uma delas é de que nenhum dos energéticos que eram dominantes no passado, eles foram excluídos. A lenha não foi excluída, continuou tendo importância, perdeu importância em relação ao carvão, o carvão perdeu importância, carvão mineral perdeu importância para o petróleo. Né? Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto importante é que o que a gente quer fazer é uma transição muito rápida, né? E essas transições no passado elas ocorreram em décadas, até mais de século. Né? A gente quer fazer uma radical transformação dos sistemas energéticos, a gente quer que haja alguns claros perdedores, que são os investidores em carvão mineral, petróleo, gás natural, que certamente vão reagir a essa perda de importância. Um aspecto importante, ainda mais que estamos no Instituto de Economia, os investimentos necessários são, no mínimo, 3 vezes maiores por ano do que os investimentos históricos em sistemas energéticos nos últimos anos. Os investimentos em sistemas energéticos são estimados em 1,5 trilhão de dólares norte-americanos. A gente tem que investir de 4,5 a 5 trilhões de dólares de hoje até 2050 para promover a transição energética como ela é propalada. E certamente vão existir perdedores, certamente vão existir impactos ambientais, vão existir impactos sociais, até porque a gente vai precisar de materiais que a gente não sabe muito bem onde eles estão, quais são os riscos, né, da produção, terras raras, minerais, né, outros minerais e assim por diante. Bom, esse é um diagrama que mostra exatamente a transição energética, mas é um diagrama que mostra a evolução aqui do consumo per capita, né, das diversas fontes de energia. Se a gente imaginar que a população foi crescendo continuamente, né, mas no determinado ano a população é a mesma na comparação que a gente possa fazer entre carvão mineral e petróleo, por exemplo. Né? Então, como eu disse, a lenha não deixou de ser utilizada, carvão mineral não deixou de ser utilizado para ver a penetração de petróleo. Né? Recomendo, para quem tiver interesse, não é difícil a gente ter acesso a essa publicação, mesmo para quem não é assinante, são 3 artigos publicados na The Foreign Affairs, não, o título do periódico. Até tem um aspecto interessante, os 2 autores, Bodoff e Sullivan, publicaram no número de janeiro e fevereiro um artigo com esse título aqui, de Green Uphill, The New Geopolitics of Energy. E exatamente quando o artigo foi publicado, houve a invasão na Ucrânia pela Rússia. Né? E o Bodoff e a Sullivan, um é gênero masculino e outro é gênero feminino, eles devem ter ficado indignados. Né? O Putin tirou o apelo do nosso artigo, eles reescreveram, né? Praticamente eles escreveram outro artigo, que foi publicado na mesma Foreign Affairs, mas no número de julho a agosto, com esse novo título aqui de New Energy Order. E tem um artigo publicado neste ano, agora 2025, por esses autores que discutem os problemas da transição energética e colocam bastante foco na discussão sobre os problemas da mineração, né? Os problemas que estão associados a quem serão os perdedores, né? E como os perdedores tendem a reagir, né, nesse processo da transição energética. Talvez eles não queiram, né, certamente serem perdedores como se coloca, como isso deve acontecer. Transição energética é um processo que cada país terá que, né, trilhar o seu caminho. Suponho que alguns países não querem, não desejam, né, seguir esse caminho da transição energética e reduzir drasticamente o consumo de fontes fósseis de energia. Vou fazer alguns comentários logo mais a respeito. Né? Mas dentro das receitas ou das lógicas que possam existir para cada país, há alguns pontos considerados em comum. Né? Então, é preciso haver uma descarbonização na geração de eletricidade, porque um dos motes é eletrificar tudo que é possível. Eletrificar os meios de transporte, eletrificar processos industriais, né? Deixar de consumir combustíveis e os combustíveis serão substituídos por eletricidade que precisa ser gerada com fontes renováveis e, em princípio, é mais fácil reduzir as emissões de gases de efeito estufa na geração de eletricidade do que nos usos finais. Né? Uma outra linha comum da argumentação ou da estratégia é a produção de hidrogênio, que precisa ser com baixas emissões de gases de efeito estufa, então isso corresponderia ao hidrogênio verde, né? O entendido como hidrogênio verde, que permitiria a substituição direta ou indireta de fósseis e o armazenamento de energia. E outra opção, outra alternativa, outra necessidade é a captura e armazenamento de carbono, que precisa ocorrer em grande escala. Esse é um diagrama como a Agência Internacional de Energia apresenta,
o histórico das emissões de gás de efeito estufa nas cadeias energéticas e o que tem que acontecer. Então, supondo que a gente estivesse nesse momento aqui, né? Já não estamos mais, estamos em 2025, alguns anos depois de 2021, na retomada pós-pandemia, e as emissões, como eu disse, elas têm crescido, né? Então, se a gente vai querer seguir um caminho que leva com boa probabilidade a 1,5 grau da temperatura do planeta, neste século, a gente tem que seguir um caminho de reduções de emissões de gases de efeito estufa nas cadeias energéticas para chegar no net zero. Um caminho que nos levaria a algo próximo de 10 bilhões, ou menos que 10 bilhões de toneladas de CO2. Nós estamos com 57 no total, 37, 38 nas cadeias energéticas. Em 2050, nos levaria com boa probabilidade aos 2 graus, mas não mais a 1,5 grau na estabilização da temperatura do planeta. Tem vários estudos que mostram o mundo sem carbono, quais são as alternativas, eu não vou entrar nesses detalhes, esse é um estudo de praticamente 10 anos atrás da BP. Esse é um estudo de uma organização alemã, o German Advisory Council on Global Change, um estudo de mais de 10 anos atrás. Esse é um estudo de uma organização com sede em Oslo, na Noruega, que discute alternativas e notem, por exemplo, nesse caso aqui que eu vou chamar a atenção, eles, por exemplo, eles talvez um pouco mais realistas do que outros estudos, eles dizem, bom, a gente vai chegar em 2050 não zerando em carbono mineral, em carvão mineral, e não zerando em petróleo, não zerando em gás natural, né? Isso no mundo como um todo. Esse é um diagrama como a DNV apresenta, só comparar visualmente, depois eu vou disponibilizar a apresentação para quem quiser olhar. Essa é a representação dos fluxos de energia, do lado esquerdo as fontes, do lado direito dos finais, em 2020, isso seria em 2050, com uma mudança radical, embora restando ainda bastante dos combustíveis fósseis, mas a grande mudança seria aqui, né? Os combustíveis fósseis perdem importância e aumenta bastante a participação das fontes renováveis de energia, principalmente eólica, solar, fotovoltaica, principalmente essas duas, em relação às outras fontes de energia. Como é que tem evoluído as emissões de gases de efeito estufa associadas às cadeias energéticas? Mais de 40% dessas emissões, hoje estimadas em 37, 38 bilhões de toneladas de CO2, se deve à queima de carvão mineral, e grande parte do carvão mineral é utilizado na geração de eletricidade, né? O próximo slide é uma figura que mostra qual o perfil, qual é a matriz de geração de eletricidade no mundo, e o carvão mineral ainda representa, na estimativa do Energy Institute, utilizado pelo Our World in Data, em 2024 ainda representou 34% da geração total. Já chegou a mais do que 40%, mas o Reino Unido abriu mão da geração a carvão, mas boa parte do mundo ainda usa carvão mineral, né? E China, Índia, né? Entre esses países que usam carvão mineral, a China, ela inaugura praticamente uma termoelétrica de 900 megawatts de capacidade de geração de eletricidade para queimar carvão, uma por semana. Isso nos últimos 2, 3 anos, né? Isso mostra a capacidade instalada, numa estimativa feita por essa organização em meados do ano passado, 2024. Boa parte das termoelétricas a carvão existentes na China, na Índia, né, na Indonésia, são termoelétricas com menos de 15 anos de idade. Então, elas não foram inauguradas para serem sucateadas, né? Elas vão continuar em operação. Esse é um enorme desafio. Então, as fontes renováveis de energia, né, solar, fotovoltaica, eólica, estão ganhando espaço, né, na geração de eletricidade, mas não necessariamente em substituição às térmicas a carvão. E, inclusive, um daqueles autores, o artigo mais moderno, mais novo, ali, de 2025, na Foreign Affairs, os autores discutem transição energética versus adição energética. O que tem acontecido no mundo é o aumento do consumo de eletricidade, além daquilo que tinha sido previsto anteriormente, em parte por causa do Big Data, né? Desse processo de processamento de dados em grande quantidade que requer um consumo, né? E explica boa parte da evolução do consumo de eletricidade. A IRENA, né? Mesmo uma visão otimista sobre a IRENA, é a Agência Internacional de Fontes Renováveis de Energia, embora com uma visão otimista sobre a transição energética, eles apresentam um levantamento, né, de qual que é o status quo das ações necessárias para viabilizar a transição. Então, eu recotei o que está disponível na página em 3 ou 4 slides, e aparece aqui um indicador. Então, o montante, as adições necessárias
em fontes renováveis para ter a descarbonização do sistema elétrico. O resultado, em média, nos últimos anos, o quanto que nós precisaríamos alcançar em 2050, a meta em 2030, a meta em 2050, que corresponderia ao net zero, e esse indicador, espécie do velocímetro aqui, está mostrando como é que nós estamos indo. Se nós tivéssemos todos os apontadores aqui, não, os pointers, mostrando esse quadrante, estaria muito bem. Se a gente tivesse, como nessa posição aqui, na parcela das fontes renováveis da geração de eletricidade, a gente estaria cumprindo as metas. Se a gente estiver nessa posição, que é boa parte dos casos aqui, a gente está aquém, embora batendo recorde após recorde, todos os anos, a gente está aquém do que é necessário para cumprirmos os objetivos que a gente precisa alcançar durante 25 anos para a gente chegar no resultado necessário, ou que é desejado em 2050. Então, não vou entrar nos detalhes, mas vocês podem ver que boa parte dos indicadores a gente está aquém, embora os resultados sejam recorde após recorde na capacidade instalada de geração solar fotovoltaica no mundo e da geração eólica. Todo ano, no mundo, se bate o recorde do ano anterior, assim por diante, né? Mas mesmo assim a gente continuar batendo recordes durante 25 anos seguidos, né? Para a gente ter alguma chance de chegarmos na transição energética como almejado e no 1,5, 1,5 grau da temperatura do planeta. Sem entrar nos detalhes, a Agência Internacional de Energia apresentou um estudo em 2022 no cenário de transição energética. Essas são as tabelas dos resultados, né? Os indicadores de contribuição de cada fonte de energia, né? Aqui em hexajoule em 2019, 20, a estimativa para 2030, 40 e 50, as parcelas de crescimento. Então, vocês podem ver depois que as renováveis têm que crescer enormemente, gás natural e carvão mineral tem que cair enormemente. Praticamente toda a geração com carvão mineral e com gás natural, ela tem que ter captura e armazenamento de carbono, e esses sistemas têm que operar poucas horas por ano, né? O que é um desafio do ponto de vista econômico. Quem é que vai querer investir numa termoelétrica que custa mais caro do que as demais, tá certo? Que vai ter que operar poucas horas por ano, porque, né, alguma emissão vai ter se eu queimar carvão ou gás natural, mesmo captura e armazenamento de carbono. Sem entrar nesses detalhes, né? Depois, como eu disse, vocês podem ver o tamanho do desafio, sempre comparando o resultado em 2019, quando o estudo foi feito, era a informação mais recente, e o que é esperado para 2050, né? Algumas informações sobre net zero em 2050, e aqui se fala sobre a questão dos investimentos históricos e os investimentos que são necessários de hoje, né? Esse hoje, na verdade, já está atrasado uns 2, 3 anos, até 2050, para chegarmos no net zero. E agora entrando, não sei quanto tempo me falta. Um pouquinho mais que 10 minutos. Tá, então, falando sobre as particularidades e desafios e oportunidades para o Brasil. Então, um aspecto que o Otto chamou muito bem a atenção é a questão da nossa matriz energética renovável. Eu entendo que isso é um aspecto muito positivo, por outro lado, é um enorme desafio, né? Porque, como nós já chegamos a 49% da oferta com fontes renováveis, né? A matriz elétrica, né, em geração em 2023, 89%, aumentar esses resultados é um enorme desafio. Mas do ponto de vista das emissões de gás de efeito de estufa, o Brasil não precisaria ter foco no sistema energético. 2/3 ou 70% das nossas emissões são emissões associadas a desmatamento e emissões em agricultura e pecuária. Então, o Brasil consegue com muita facilidade, ou conseguiria, não muita facilidade, mas conseguiria com alguma facilidade, se tivesse realmente uma disposição, políticas e a regulação adequada, conseguiria chegar no net zero em 2050, mesmo que o sistema energético brasileiro não seja completamente zerado, né, ou tenha emissões nullas. Né? 2 aspectos importantes, né, ou 3 aspectos importantes com relação aos fósseis. O carvão mineral no Brasil tem pequena importância, representa só 4% da nossa matriz. As nossas reservas são pequenas, 0,6% das reservas mundiais. O nosso carvão mineral é de péssima qualidade. Então, não tem por que a gente ficar preso ao carvão mineral, ao contrário de China e Índia, que talvez sejam a única fonte de energia que esses 2 países têm. Né? Esses 2 países só têm carvão mineral, talvez como uma fonte significativa. O gás natural tem relevância moderada na nossa matriz, menos de 10% na matriz energética. Reservas brasileiras são pequenas,
A produção representou em 2023 menos de 1%, 0,6% também da produção mundial. Também acho que a gente não precisa ter muito apego ao gás natural, embora seja apresentado como um energético de transição, né? Mas petróleo e derivados já é outra história. Petróleo e derivados tem uma importância muito grande na nossa matriz, em parte por causa do sistema de transporte, dos nossos modais de transporte. Nossas reservas são moderadas, mas o Brasil é um produtor significativo, é um dos grandes exportadores, né? Grandes no ranking, né? Que está lá nos top 5, top 6 exportadores de petróleo, né? E aí tem uma discussão que eu acho que a gente precisaria encaminhar seriamente, né, no Brasil, qual que é a importância que o petróleo e a Petrobras têm na economia brasileira, né? E qual que é a importância que tem produzir petróleo no Brasil, petróleo e derivados, do ponto de vista de segurança energética, né? Queremos ser dependentes de outros países? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar, né? Temos um potencial não aproveitado de fontes renováveis, né? E temos a importância da bioenergia que o Otto chamou a atenção, embora eu entenda que a gente tem alguns problemas históricos com relação somente à produção de etanol, né? Talvez uma divergência aí no pensamento do que o Otto... Abriu divergência. Abriu divergência, né? Mas a gente vai dialogar aqui, né? Para chegarmos, não exatamente em um consenso, mas pelo menos para esse divergência. Acho que um aspecto particular, interessante da matriz energética brasileira, a gente tem umas oscilações, por exemplo. Por que a matriz energética brasileira tem esse perfil de estabilização desde 2012, grosso modo? Sabe? Porque a gente teve esses problemas associados a petróleo. De 2014 a 2020, nosso consumo de petróleo caiu. E eu entendo que caiu por causa da nossa crise econômica, né? A sequência de eventos de crise econômica de 2014 a 2020, né? Aí a gente tem também essa contribuição da redução do gás natural, porque boa parte do consumo de gás natural está na geração de eletricidade. E o consumo de gás na geração de eletricidade ocorre quando a gente não tem muita água nos reservatórios. Mas isso impacta o perfil e o quanto cresce ou não cresce o suprimento e o consumo de energia no Brasil. Esse diagrama confirma alguns resultados que eu comentei anteriormente, né? Tem a questão que eu acho que é algo interessante, né? Não sei se interessa a todos vocês aqui para a gente colocar foco, a questão da produção de etanol no Brasil, a linha em vermelho para etanol hidratado e azul para etanol anidro. Nós, Brasil, conseguimos a máxima produção, pelos dados do Balanço Energético Nacional, né? Dos dados históricos, a gente conseguiu a máxima produção em 2023. 37 bilhões de litros. Mas essa produção em 2023, ela não foi muito maior do que a produção em 2019, que foi de 35. E a produção de etanol com cana, ela não cresce significativamente, tem mais de 10 anos. O que tem crescido ultimamente é a produção a partir de milho. Milho que alguns anos atrás, as pessoas falavam assim, milho para produzir etanol não tem a menor chance, porque o Brasil dá de braçada, né? Com a produção a partir de cana. E se a gente bobear, né, se a gente não fossem as taxas, né, que o Brasil impõe, né, o etanol produzido nos Estados Unidos a partir de milho entraria em maior quantidade no mercado brasileiro, né? Então, acho que esse é um problema que nós temos aqui na produção brasileira, né? Tem alguns resultados que eu não vou mostrar aqui de um estudo. Eu apresentei aqui como um estudo da IPE. A IPE é uma das organizações que participou desse estudo. Nossos colegas lá da COP, eles contribuíram, né, com o processo de modelagem, estudando a transição energética. Eles consideraram 3 cenários. Basicamente, no cenário 1 e 2, o Brasil chega no net zero no sistema, nas emissões de gás de efeito estufa, e aí eles estão identificando a contribuição do setor energético. Mas no cenário da transição global, o Brasil contribui com o restante do mundo para que o mundo possa chegar no net zero. Então, o Brasil vai se tornar mais um exportador de energia, né, para contribuir para que o net zero seja alcançado em parâmetros globais. Não vou entrar nos detalhes, mas talvez um pouco pela visão dos nossos colegas lá na COP, né, eles são bastante céticos com relação à bioenergia, né? Eles acham, né, que a produção de combustíveis similares aos fósseis tem que permanecer, né? Então, eles chegam no resultado, por exemplo, que nossos modais de transporte eles vão permanecer basicamente os mesmos, e agora? E o Brasil tem que fazer um esforço para produzir diesel sintético, gasolina sintética, para substituir diesel e gasolina fóssil, e os biocombustíveis vão contribuir relativamente pouco.
Não vou entrar nesses detalhes, depois, se for o caso, eu posso pensar algumas dessas figuras para mostrar quando houver os comentários. E os dois últimos slides aqui, desafios e as oportunidades. Entendo que para o Brasil existe um desafio tecnológico, existem desafios tecnológicos, e temos as limitações, né, de desenvolver tecnologia. Para algumas tecnologias, eu acho que a janela de oportunidade para o Brasil ser autossuficiente, né, ou para dominar a tecnologia, eu acho que a janela de oportunidade foi perdida. Então, mesmo para coisas que, né, é relativamente simples, o Brasil já teve algum movimento, né, produzir coletores solares fotovoltaicos, turbinas eólicas, né? O Brasil não tem a menor chance de criar uma indústria para ser minimamente competitiva com a indústria chinesa ou a indústria melhor estabelecida em outros países. E isso traz um risco de dependência tecnológica. Nós temos uma limitada capacidade de investimento e o nosso capital privado ele não é muito protagonista, né, no sentido de tomar iniciativa para viabilizar os investimentos que são necessários. Entendo que transição energética não é uma prioridade de Estado e do governo, então está num vácuo, né? Nós temos uma dificuldade, né, de estabelecermos debates racionais, e acho que, se eu for de interesse aqui dessa plateia, eu acho que a gente deveria conversar um pouco sobre a questão dos investimentos ou não, né, para a produção de petróleo na margem equatorial, né? Eu acho que não investir talvez seja uma grande bobagem, né? Porque o Brasil certamente vai ser dependente de petróleo, e se depender de petróleo daqui a 10 anos, significa ter que comprar petróleo, né, do Oriente Médio ou da Rússia, por exemplo. Né? Então, não sei se essa é uma boa estratégia. Né? Se a gente voltasse atrás lá, tem uns dados da Agência Internacional que mostram que a demanda de petróleo em 2050 deve equivaler a mais ou menos 25% da demanda de petróleo hoje. Então, o petróleo não vai ser zerado, né? Então, enfim, como é que a gente vai, né, ter derivados de petróleo, ainda que seja para a indústria, né, se a gente não tiver alguma produção local de petróleo? Sobre oportunidades, eu acho que o potencial, nós temos um bom potencial energético de fontes renováveis, ainda não devidamente aproveitado. Para algumas fontes e tecnologias, o Brasil tem know-how e tem condições adequadas, particularmente no caso da bioenergia, para expandir, né, para a expansão da capacidade de produção. Temos alguma capacidade de investimento, ainda que limitada. Temos oportunidades, mas temos desafios na busca da solução renovável. A gente precisa pensar como que nosso sistema elétrico vai ser estável, operar de forma estável. Né? Se a gente aumentar a geração eólica e solar sem pensar em reservas, né? Em termos uma base hídrica, né, gerenciável, e acho que temos que explorar a biomassa com captura e armazenamento de carbono. Né? Acho que são oportunidades, né? Mas a gente precisa encontrar as maneiras adequadas. E acho que a gente tem duas oportunidades aqui associadas a também os desafios, evidentemente, na produção dos combustíveis sustentáveis da aviação e nos energéticos alternativos para o transporte marítimo. O último slide é sobre as conclusões, né, que basicamente repete o que eu coloquei aqui. Né? Então, acho que a gente tem boas e reais oportunidades, pegando o último ponto, que a gente deveria focar, né, de que essas oportunidades não fossem perdidas, porque as janelas de oportunidade elas se abrem, né, por um período relativamente curto, né, e se a gente ficar em contemplação, a janela se fecha e a gente se torna dependente energeticamente de outros países. Eu acho que isso seria bastante inadequado. Bom, e era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado a todos. Estou à disposição. Arnaldo, excelente. Eu vou buscar fazer aqui uns comentários rápidos. O Arnaldo já adiantou aqui uma provocação, quando a gente estava tomando aqui um café. Né? Eu vou comentar muito rapidamente, na verdade buscar sumarizar o que eu capturei aqui das apresentações excelentes, tanto do Arnaldo quanto do Horta. Bom, com relação ao professor Horta, ele trouxe para nós aqui, né, de uma forma, acho que bastante didática, a conceituação de energia, a conceituação, né, da transição energética, os exemplos históricos, né, e que no setor elétrico, inclusive em termos globais, em várias regiões do mundo, né, os dados que ele nos mostra, né, apontam aí sim que a transição energética está acontecendo, né, mas que com relação a particularmente o uso, né, de fontes fósseis, o professor Arnaldo também mostrou que essa transição ainda está para acontecer, né?
Um aspecto importante aqui na apresentação do professor Horta é a visão, né, sobre energia e também as emissões que estão incorporadas em quaisquer produtos desse bens e serviços que consumimos, né? Então é a visão aí de análise de ciclo de vida, né? Também muito interessante a apresentação do conceito do retorno sobre investimento, mas tendo como métrica a energia que é utilizada para extração de energia, que vai se tornando, né, vai aumentando cada vez mais, né? O Brasil, como sabemos, e tanto o professor Otto, o professor Arnaldo apresentaram, nós temos particularidades com relação à nossa matriz energética, que difere muito, né, da maior parte das nações industrializadas, né? Então, em certo sentido, nós somos precursores da transição energética, em termos da forte presença de energia primária renovável na nossa matriz, já há um bom tempo, quase que da ordem de 50%. Né? Em termos da energia elétrica, também há bastante tempo, para lá de 70%, agora 80%, né, da nossa matriz elétrica é renovável, onde a gente tem assistido um grande uso da geração eólica e também fotovoltaica, isso coisa de década para cá. Né? O professor Horta, ele obviamente ressalta a importância do planejamento do setor energético, né? E a importância de programas de eficiência energética, que é muito comum nós temos um olhar, né, sobre mudar a matriz, né, mas vamos lembrar que em termos das emissões, se continuamos e continuaremos usando fonte fóssil, também tem que se ter um olhar sobre o uso em termos de buscar reduzir o uso de energia, e aí naturalmente os programas de eficiência têm importância fundamental. Né? Coisa que entendi aqui, nós demos uma certa abandonada, né, nesse assunto. Né? E em países como o Brasil, aqui eu estou ouvindo em países como o Brasil, pensando naquelas nações que estão na faixa intertropical do planeta, né? Vários desses países têm uma oportunidade para fazer da bioenergia uma fonte mais relevante. Né? Com relação à apresentação do professor Arnaldo, ele trouxe aqui também de forma bastante clara, bastante didática, o perfil das emissões de gás de efeito estufa em termos globais. Novamente, a matriz de emissões do Brasil é bastante diferente, né, das nações, ou da maior parte das nações industrializadas. Né? Em termos globais, o professor apresentou o desafio de estarmos emitindo ainda, cada vez mais, emitindo, né, gás de efeito estufa. Né? Importante chamar a atenção que, na transição energética, o driver principal são as reduções das emissões de gás de efeito estufa. Mas outros aspectos vêm embarcados no assunto da transição energética, né? Como os impactos ou as implicações socioeconômicas, outras implicações ambientais, dependendo do que se discute com relação ao uso da terra, né? Dependendo, como a gente fala da bioenergia, o conflito entre biocombustíveis e alimentos. Então, não é só e não é pouco considerar o driver da redução das emissões de gás de efeito estufa no setor energético. Mas, aspas, não é só isso. Né? Bom, o professor Arnaldo também trouxe aqui, né, os energéticos, ou as fontes primárias de energia, né, dos últimos 100 anos, pelo menos, né, elas continuam presentes. O carvão mineral, né, já aí desde a Revolução Industrial, mas o petróleo desde o século passado, o gás natural, mesmo a madeira, a lenha, né, ela está ali com uma participação que parece que fica, em termos de participação, praticamente constante. Né? Então, o desafio que se apresenta, na verdade, trazido aqui pelo professor Arnaldo, é da transição energética que nós estamos precisando para reduzir as emissões, para que a temperatura média do planeta não aumente mais do que 1,5 graus Celsius, né? É de mudar essa matriz radicalmente no sentido aí do tempo, né? De 2, 3 décadas. Né? Para cumprir esse desafio, os investimentos, né, no setor energético para se fazer essa transição, né, se apresentam também como mais um elemento de grande desafio. Né? Então, o ritmo tem que ser muito, muito mais forte. Né? Na transição energética, há que se considerar na discussão
os atores que perdem e que ganham, né, com essa transição. A transição ela é local dependente no sentido das fontes de energia que são disponíveis para aquele país. Né? É importante também lembrar que o aspecto do local dependente leva em consideração a estrutura econômica de cada país. Né? Com relação ainda, né, à transição, o professor Arnaldo comentou sobre a pertinência, né, de eletrificar, digamos assim, o que é possível por conta da maior facilidade relativa de se reduzir as emissões de gás de efeito estufa na geração de energia elétrica. A gente está falando de uma fonte estacionária. Né? O que mais aqui que eu também nota? Bom, a gente também deve incluir nessa discussão o enorme desafio de se atingir o net zero em 2050. Né? Costumo dizer que está todo mundo prometendo que vai ser net zero em 2050, inclusive as grandes corporações. Né? Eu mesmo já coloquei essa meta para mim, tá certo? Mas nesse desafio a gente tem que incluir o phase-out, isso em termos globais, das termoelétricas a carvão mineral. Né? Então, quando os números chineses, eles sempre assustam. Né? Então, se a cada semana, né, surge uma termoelétrica a carvão mineral, de quanto, Arnaldo? De 900 gigawatts? Média 900 megawatts. 900 megawatts. Né? Eu quero lembrar de cabeça, qual que é a potência de Itaipu? 700? 14 mil. 14 GB e cada turbina com 700. Em 3 meses eles inauguram termoelétricas a carvão que equivalem a Itaipu. Então, assim, o desafio é muito grande, né? Então, em termos globais, o professor Arnaldo mostra que a gente está aquém do que é necessário para reduzir as emissões, considerando o desejo de não aumentarmos mais a temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius. Dá até vontade de fazer, bom, vamos considerar então que a temperatura vai aumentar uns 3 graus Celsius, o que nós vamos fazer? Aí a discussão das adaptações, né? Porque o desafio ele não é pequeno. Depende aonde e depende da pessoa, mas outra coisa, né? Novamente as particularidades do Brasil, né? Novamente nós somos exemplo em termos da parcela renovável, mas nós temos muitos desafios aqui no Brasil na redução das emissões relativas ao setor energético, leia-se, uso de combustível fóssil. Né? Então, a gente usa muita gasolina, muito óleo diesel mineral. Né? Quando eu falo aqui muito, é pensando no que isso, em relação ao que o uso dessas fontes de energia, os derivados de petróleo, representam nas emissões para o setor energético brasileiro. Né? O professor Arnaldo trouxe aqui, acho que vai ser um bom ponto para debate, o nosso desafio de expandir a produção de etanol de cana. Né? Também me lembro, né, todos nós aqui, a impensável expansão da produção de etanol de milho no Brasil. Isso tem que ser comentado, necessariamente. Não pode passar batido. É uma provocação. Né? Outro aspecto são os desafios e as limitações do desenvolvimento tecnológico no setor energético brasileiro. Eu acho que, trazendo aqui as conclusões aqui do professor Arnaldo, nós pensarmos, né, como Brasil, onde colocarmos os nossos esforços, né, para não jogar esforço fora naquilo que nós já sabemos que perdemos a corrida. Né? Há uma menção, né, da falta, da opinião do professor Arnaldo, né, da falta de prioridade de política de Estado e até de governo no Brasil relativa à transição energética. Né? E, com relação aos biocombustíveis, muito provavelmente nós olharmos, em termos de oportunidade, para as fontes renováveis, olhando para mercados que já estão anunciados para acontecer, como, por exemplo, os combustíveis sustentáveis de aviação. Né? Então, isso aqui foi um resumo que eu busquei fazer com as aulas que vocês nos deram. Né? Então, para eu aproveitar aqui, só para disparar aqui o processo de provocações, eu vou fazer duas, o professor Arnaldo já adiantou uma, né? E aí, depois dessas provocações, fica aqui aberto, né? O café e o bolo, eles aguentam até 7 horas da noite, então pode ficar tranquilo. Minha primeira provocação para vocês, né, como o Arnaldo já adiantou, é assim, que conversa é essa de transição energética justa? Né? Porque tem surgido, foi adicionado uma outra palavrinha, o justa, na transição energética. Né?
pelos desafios... Então, olha, né? Então, considerando que ela aconteça, né, se certamente nós vamos ter, no mínimo, atores que perdem e atores que ganham, né? Então, para vocês comentarem criticamente, se na verdade essa expressão, transição energética justa, inclusive na academia, ou seja, de todos felizes com a transição energética, se ela não é meio, pelo menos, inocente, né? A minha segunda provocação aqui para vocês, eu hoje almocei com o professor Horta, eu estava comentando com ele que eu gosto muito de assistir um programa na TV Cultura que passa às terças à noite, que chama Provoca, que antes chamava Provocações com Antônio Bujanra. E ontem o entrevistado, gosto muito dele, é o economista e filósofo Eduardo Gianetti, né? E a pergunta clássica no final do programa, que o Marcelo Taz faz é assim, mas o que é a vida? Né? Uma pergunta simples. E o Eduardo Gianetti respondeu assim, olha, a vida é uma aventura que pede ousadia. Então eu falei, puxa, eu vou usar essa frase, né, de feito aqui e tal. Então, a gente pode fazer muita coisa, professor, mas no momento, dado que o nosso assunto não é música, pergunta para vocês é o seguinte, vamos considerar com todo o conhecimento que vocês têm, né, o cenário que vocês se tornaram ministros de Minas e Energia, com carta branca para definir as políticas públicas, né, que devemos ter várias ausentes, para que o Brasil possa alcançar com êxito as suas metas colocadas na sua NDC. Né? O Brasil foi, né, concordou, né, com relação ao setor energético. Então, quais seriam as principais medidas que vocês tomariam? Então, com relação a essas duas provocações, fiquem à vontade, né, e depois a gente passa para a plateia. Obrigado. Se me permite, está escutando? Tá? O senhor Arnaldo me permite sair na frente? Eu diria, meus amigos, que uma coisa é ser presidente de um país como o Brasil, no contexto de 20 anos atrás. Eu estava vendo alguns documentos do G8 de 20 anos atrás, um conjunto de boas intenções, desenvolver a África, mitigar as emissões, outra coisa. Outra coisa é agora que nós temos um presidente, uma nação amiga, que está agindo de uma forma absolutamente atabalhoada, drill, baby, drill, e provocando um retrocesso tremendo. Eu não sei. Uma coisa, então, é você estar num contexto absolutamente desafiador como o atual. Aí você tem que buscar resiliência, tem que buscar posições responsáveis. É muito difícil responder isso. Eu acho que isso não é coisa que um cara possa dizer com tranquilidade, sem dizer honestamente. Muita responsabilidade para uma pessoa falar, eu gostaria de fazer isso. Eu não queria ser esse cara. Mas faz de conta, você foi escolher. Eu chamaria você para me ajudar, chamaria eu não posso, eu ainda estou aqui na universidade. Eu não quero responder isso, assim, é verdade. É muito grande. Talvez o Arnaldo, se o Arnaldo falar uma coisa que eu concordo, eu vou trabalhar com você, Arnaldo. Mas enfim, as duas questões que você faz, a transição energética justa. Isso está na propaganda da Petrobras agora, eu tenho visto em vários lugares. Meu Deus, nós estamos numa casa aqui, eu vejo a economia da Unicamp como uma economia que durante muito tempo representou uma opção, a economia neoclássica tradicional, míope, submetida a certos princípios de economia marginalista e questionável. Me agrada muito a visão de simulação, uma visão humanista, uma visão que me permita sonhar e construir sonhos de uma forma mais ampla. Todo o setor energético, cabe, em qualquer contexto, cabe um approach absolutamente de um setor econômico como qualquer, que eu tenho uma função objetiva, otimizar e trabalho, ou ele é um setor que está imbricado em todos os aspectos da sociedade, ambientais, recursos naturais, e desenvolvimento, exportação, balança, etc. Então, a transição desejável é uma transição que não busca reduzir emissões a qualquer custo, que não busca
diversificar a qualquer custo, mas leve em conta o contexto. Eu não vejo necessidade de um país como o Brasil, com as nossas assimetrias e diferenciais, e aí eu vou para uma dessas observações tuas que a gente está vendo aí do petróleo, né? Você não vamos desenvolver o petróleo da margem equatorial? Se a pegada de carbono do nosso petróleo de fato é metade da média global, eu estarei contribuindo para a mitigação das emissões no mundo, inclusive. Não é? O nosso petróleo, nesse sentido, poderá contribuir, mas, de novo, o afã da Petrobras encontrou nisso uma justificativa. Eu não sei. Eu entendo que não cabe, com esse pressuposto simplório de dizer que a transição energética deve ser justa. É claro que deve ser. Nada justifica per se, a transição energética. A energia não é um objeto em si mesmo, ela é parte de um conjunto de ações para a produção e conseguir qualidade de vida, conseguir melhorar, enfim. Não me agrada, me parece que pendurar essa justa aí para justificar certas dificuldades que a própria Petrobras está encontrando. A Petrobras estava atuando de uma forma muito clara na área de biocombustíveis. Aí, nos últimos governos, ela se retraiu. Agora está correndo atrás. Né? É interessante isso. Eu não quero dizer que ela não deve atuar de uma forma clara no desenvolvimento de reservas, de uma forma responsável. Mas dizer que o que ela está fazendo é justo, como que os outros não fossem justos, não sei se é por aí que vai. Lembrar que nesses comerciais a Petrobras se anuncia como, se não me engano, a empresa mais justa ou mais renovável, alguma coisa assim, né? Para a transição energética. Bom, obrigado aí pela janela de oportunidade, né, para os comentários. Então, essa questão da transição energética justa, o que acho que a Petrobras está usando é o slogan, né? É um slogan, inclusive, internacional, não é uma iniciativa no Brasil, né, ou da Petrobras puxar esse aspecto. Eu suponho que a origem está um pouco associada ao desenvolvimento, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 7, né? O Clean and Affordable Energy, né? Então, expandir os sistemas energéticos, mas levando a eletricidade e combustíveis limpos para os segmentos que não tiveram acesso até agora, estão marginalizados, né? Acho que, assim, na prática é impossível, ainda mais nesse horizonte temporal e com esse objetivo de transição energética até 2050, eliminando combustíveis fósseis, praticamente totalmente das matrizes energéticas, como carvão, né? Imaginar que não vai existir perdedores que serão extremamente significativos, né? Eu não coloquei nos slides, mas tem um estudo do World Resources Institute, que não pode ser acusado de ser uma organização pró-petróleo, pró-fósseis, né? Está muito alinhado com o objetivo, né, de controle das emissões, sobre as emissões, mitigação das emissões associadas a combustíveis fósseis, mas eles têm um estudo de alguns anos atrás que aponta a importância que o petróleo tem em alguns países, né? Porque representa, assim, a enorme, disparadamente, né, a mais importante fonte de recursos, de receita, né, do país, né? Guiana e Moçambique, por exemplo. Angola, né? Tem vários países, né? O Brasil. Não, mas o Brasil ainda tem algumas alternativas, mas tem países que não têm alternativas, né? Se deixar de produzir petróleo e exportar petróleo, não vão ficar numa situação realmente deplorável em curtíssimo prazo, né? E suponho que, assim, não dá para imaginar que vai existir algum mecanismo de compensação. A gente não chega num acordo com relação a criar um fundo de 100 bilhões de dólares para, né, investimentos que são necessários em mitigação e adaptação à vulnerabilidade e tal, muito menos em pagar compensação para um país que vai deixar de produzir petróleo e carvão mineral. Então, acho que isso não existe, essa possibilidade não existe, né? Então, nesse sentido, eu acho que realmente é uma falácia, mas
faz parte da discussão e faz parte aí dos objetivos que se colocam. Agora, com relação à provocação de ser ministro das Minas e Energia no Brasil, então, talvez não seja essa pessoa, esse cargo, que a pessoa tenha mais poder para fazer algumas transformações. Se a gente for focar objetivos associados ao sistema energético brasileiro para reduzir as nossas emissões e darmos nossa contribuição para o net zero, eu acho que o que a gente tem que mudar radicalmente é nosso sistema de transporte. A gente tem que investir em modais de transporte que permitam que a gente tenha uma redução gradativa e muito acentuada do transporte por caminhões, transporte automotivo. Acho que a gente tem que pensar numa solução que não é uma solução padrão europeu, de que como é que a gente vai combinar solar fotovoltaica, eólica, com o que a gente tem de hidrelétricas, e talvez até algumas hidrelétricas são necessárias para garantir a estabilidade operacional do sistema elétrico, e a bioenergia com captura do vazamento de carbono, mas acho que essa é uma combinação muito particular do Brasil, então a gente precisa ter os esforços nessa linha. Tem a questão dos energéticos, que eu mencionei no final da minha apresentação, que você destacou agora, para substituição do transporte marítimo e dos combustíveis de aviação. Aí eu acho que tem uma excelente janela de oportunidade para o Brasil e a gente precisa encontrar uma maneira de viabilizar essa produção. O Brasil não é um país assim que a gente consegue ter resultados muito fantásticos se a gente confiar muito na iniciativa privada. A iniciativa privada vai encaminhar a solução, mas também o Estado não pode ser super paternalista. Agora, como é que a gente vai encontrar uma maneira de produzir, e a gente tem que produzir com aquilo que a gente tem maior potencial, maior aptidão. Então, eu colocaria foco na produção de SAF a partir de etanol. Mas para isso a gente precisa aumentar a produção de etanol. Mas acho que não é o ministro das Minas e Energia que consegue sozinho fazer isso.